Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Que bom que você está aqui de volta ao nosso canal Profecias Atuais. Você que ainda não é inscrito e é a primeira vez que está aqui, se inscreve no nosso canal, nos ajude a divulgar esses estudos para o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o livro de Daniel. Terminando o livro de Daniel, nós vamos fazer o estudo sobre Apocalipse e temos tido um bom retorno. As pessoas estão gostando, nós te agradecemos por você estar compartilhando, estar estudando aqui com a gente e que isso possa fazer alguma diferença na sua vida. Tem feito diferença na nossa vida, tem nos ajudado bastante também a produção desses vídeos, espiritualmente falando, e espero que essa bênção seja recíproca, né? Nós vamos terminar hoje o estudo do capítulo 8 de Daniel em partes, porque nós vamos voltar a falar do capítulo 8 de Daniel, quando a gente for estudar o capítulo 9. Um pouquinho do capítulo 9 precisa do capítulo 8, mas hoje nós vamos fechar, nós vamos amarrar todas as pontas soltas que nós deixamos dos outros vídeos. Nós pegamos o capítulo 8 e dividimos ele em praticamente 4 partes. A gente estudou o primeiro vídeo, os dois animais, o carneiro e o bode, e o chifre pequeno. Interpretamos esses dois símbolos. Depois nós estudamos sobre a verdade que o chifre pequeno deitou por terra. Depois nós estudamos sobre o santuário e as festas do santuário, o que era a purificação do santuário. E hoje nós vamos pegar todas essas informações que nós apresentamos e vamos fechar o estudo do capítulo 8 de Daniel. Então, se você ainda não assistiu esses outros 3 vídeos, vai lá na playlist, procura lá os outros vídeos e assista, depois você volte aqui, senão você vai ficar um pouco perdido com o estudo que nós vamos fazer hoje. Tudo bem? Como de costume que nós estamos fazendo, vamos orar a Deus pedindo a direção do Espírito Santo para o estudo de hoje. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez por nos ajudar no estudo da Tua Palavra. E pedimos com perdão os nossos pecados, que o Seu Santo Espírito mais uma vez seja o nosso professor. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós aprendemos tudo isso daí e agora nós vamos aplicar no final do capítulo 8. Então, o que nós precisamos entender basicamente é esses 2 versos, o verso 13 e o verso 14, em que ele fala: Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs que o santuário será purificado. Então, nós temos aqui uma apresentação de uma pessoa indignada, que ele está vendo o que o chifre pequeno está fazendo. Ele está vendo o chifre pequeno tirando o sacrifício diário, ele está vendo o chifre pequeno deitando a verdade por terra, e essa junção de tirar o sacrifício diário e deitar a verdade por terra, ele chama de transgressão assoladora, e ele fala: até quando vai durar isso daí? E aí o outro responde para ele, falou assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós interpretamos que esse chifre pequeno é o mesmo chifre pequeno do Daniel capítulo 7, que é o poder papal. E esse fato de tirar o sacrifício diário e deitar a verdade por terra corresponde às blasfêmias que o chifre pequeno do capítulo 7 falava. Nós aprendemos que blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, querer tomar o lugar de Deus e querer perdoar pecados. Quando que fala que ele deita a verdade por terra, e nós aprendemos o que é a verdade, e uma das verdades é o próprio Deus. E ele tira o sacrifício diário. Nós aprendemos que o sacrifício diário era um simbolismo de perdão dos pecados no Antigo Testamento. Então, são as mesmas blasfêmias que esse chifre pequeno do capítulo 7 comete. E isso é chamado de transgressão assoladora. Então, até quando vai durar isso daí? E aí o outro responde que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Só que agora nós temos um problema. Por quê? Ele fala que isso daí vai ser 2.300 tardes e manhãs depois. Nós interpretamos lá no primeiro vídeo que essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Nós não temos o ponto de partida desses 2.300 anos no capítulo 8.
Nós vamos ter o ponto de partida quando que a gente começa a contar esses 2.300 anos, só no capítulo 9. Mas nós entendemos por essa visão que a purificação do santuário vai ocorrer após o chifre pequeno fazer tudo isso. Isso corresponde com o capítulo 7 também, que a gente vai ver já já, que o tribunal celestial se assenta depois que aparece o chifre pequeno e faz todas essas coisas. Então, o santuário seria purificado após o chifre pequeno fazer todas essas coisas. E qual que é o problema? O problema é que não existe mais santuário quando o chifre pequeno termina de fazer todas essas coisas. O santuário ele é substituído pelo Templo de Salomão. O santuário era uma tenda que o Moisés fala para o povo construir lá no deserto. Depois, na época de Davi pede para construir uma casa para Deus e Deus fala, não, você não vai construir, quem vai construir é seu filho. E Salomão constrói o templo no lugar onde que era o santuário com os mesmos moldes. Não as mesmas medidas, mas a mesma forma do pátio, do lugar santo, do lugar santíssimo, tudo igual, com os móveis ali, tudo igual. E depois do Templo de Salomão, na época de Daniel, que é o que nós estamos aprendendo, Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói esse templo. Esse templo é reconstruído depois, quando que o povo de Israel volta de Babilônia para Jerusalém. Eles ficaram cativos em Babilônia, quando Nabucodonosor invade. Eles voltam para Jerusalém e reconstroem esse templo. Ele é melhorado depois nos dias de Herodes. Só que esse segundo templo, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, a mando do imperador Vespasiano César com o general Tito, que depois posteriormente também se tornaria César. Então, desde o ano 70 depois de Cristo, não existe mais templo ou santuário na Terra. Nós vamos colocar uma imagem aí que é o Muro das Lamentações. Talvez, não sei se você já ouviu falar. O Muro das Lamentações nada mais é do que o que sobrou das ruínas deste templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Aquilo lá é onde que hoje os judeus fazem as suas súplicas. Não tem mais templo. Não existe mais templo. Como que o santuário vai ser purificado após o chifre pequeno se não tem mais santuário? E aí vem uma teoria de que aconteceria de reconstruir esse templo e teria um terceiro templo. E depois, nesse terceiro templo, que as coisas do tempo do fim começariam a acontecer. Nós vamos estudar isso aqui um pouquinho mais para frente, no capítulo 9, nós vamos dar mais detalhe, mas já adiantando, não existe nenhuma profecia bíblica que aponta para um terceiro templo. Não existe nenhuma profecia bíblica falando que haveria um terceiro templo. Então, qual templo que vai ser purificado? Nós temos a resposta no capítulo 7. Lembra que a gente dividiu o capítulo 7 em 3, só que a gente fez 2 vídeos. E o terceiro nós iríamos estudar junto com o capítulo 8. No capítulo 7, no verso 9, fala que após o chifre pequeno, depois do chifre pequeno, no verso 9 fala: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E depois, quando que a gente vê no verso 13, fala que estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Algumas pessoas acreditam que isso aqui seja o juízo final. Não é o juízo final. Aqui é um tribunal celestial. É um juízo que começa no céu. E olha que coisa interessante. Se você for pegar a nomenclatura para o dia da expiação, da purificação do santuário, também era chamado de dia do perdão e dia do juízo, que foi o que a gente estudou no vídeo sobre as festas de Israel. Então, esse dia da purificação do santuário era chamado dia da purificação do santuário, dia da expiação, dia do perdão e dia do juízo.
E no capítulo 7 mostra que após o chifre pequeno iria ter um juízo no céu, ia começar um tribunal celestial. Então, se não vai ter purificação do santuário aqui na terra, porque não tem mais santuário terrestre, então essa purificação do santuário tem que ser no céu. Fernando, mas para isso tem que ter um santuário no céu. Sim, e é exatamente isso que tem no céu. Vamos lá para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, no verso 1, fala de um santuário que existe no céu. Inclusive, lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, quando nós lemos sobre quando Deus fala para Moisés que ele deve construir um santuário, fala, você vai construir um santuário de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Então Moisés viu um modelo e constrói um santuário mais próximo, parecido com os recursos que ele tem, do que daquilo que ele viu. No capítulo 8, no verso 1, fala, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, existe um santuário no céu. No capítulo 9 também confirma isso, no verso 11 fala, porém, quando veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, nem por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então existe um santuário no céu, que é o modelo do santuário terrestre. E Jesus Cristo agora assume a função de sumo sacerdote, depois que ele morre, é crucificado, é ressuscitado e elevado aos céus, ele adentra no santuário celestial. E agora ele se apresenta ao Pai com o seu próprio sangue. E agora ele é o sumo sacerdote. Lembra que a gente estudou que o único dia do ano que o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, nenhum outro sacerdote, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança, e ali fazer expiação dos pecados de todo o povo. É essa a função que Jesus Cristo, porque as coisas aqui da terra eram figura das coisas celestiais, eram figura das coisas que acontecem no céu. Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, se apresenta com o seu próprio sangue e adentra no lugar santíssimo e começa a fazer o trabalho de expiação, de purificação do santuário. Mas no capítulo 7 fala que é um julgamento, sim. É chamado julgamento investigativo. Fernando, eu nunca ouvi falar disso. Poucas pessoas estudam a relação de juízo na Bíblia. Na Bíblia nós temos 3 palavras para juízo. Nós temos o juízo investigativo, ou o juízo de análise, o juízo comprobatório e o juízo executivo, que esse é o juízo final. Qual que é o juízo investigativo? É quando a pessoa analisa se aquilo está certo ou errado. Então, na Bíblia nós vamos ter passagens que parecem que se contradizem entre si. Quando fala que não deveis julgar, e outra passagem fala, julguem o que está acontecendo. Paulo fala isso em Coríntios e Jesus fala que não é para julgar. Então, quem que está certo? É porque são palavras diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa está bebendo bebida alcoólica. Aí você fala assim, ó, isso está errado. Ah, você não deve me julgar. Não, eu estou julgando. Eu analisei à luz da Bíblia e descobri que isto é errado. Isso é errado, então eu estou julgando. Eu estou analisando e estou comprovando que isso está errado. Agora, essa pessoa está salva ou perdida? Esse é o juízo executivo. Esse juízo eu não posso julgar. O fato da pessoa estar praticando, não sou eu que vou falar se ela está salva ou se ela está perdida. O único que pode fazer isso é Deus. É esse o juízo que nós não devemos fazer. Mas o juízo de analisar se as coisas estão certas ou erradas, nós podemos fazer sim. Esse juízo lá do céu é o juízo investigativo, é onde está sendo julgado o nome de todas as pessoas que morreram primeiramente em Cristo. Porque Pedro fala o seguinte na sua carta, em 1 Pedro capítulo 4, no verso 17, ele fala,
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, o julgamento começa por aqueles que morreram em Cristo. Por quê, Fernando? Porque quando Jesus voltar, não haverá julgamento. Quando Jesus voltar, nós já lemos isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, haverá uma ressurreição dos que morreram em Cristo. Os que estiverem vivos serão transformados e todos serão arrebatados para o céu na volta de Jesus. Não haverá julgamento. Aqueles que morreram em Cristo estão sendo julgados agora, no tribunal celestial. Jesus Cristo está passando o nome de pessoa por pessoa para todo o universo comprovar que essa pessoa, ao ressuscitar, ela já estará salva e já vai direto para as mansões celestiais. Fernando, mas por que precisa fazer isso? Porque uma das coisas que Satanás acusa a Deus quando ele foi expulso do céu é que Deus não é justo. Você não vai encontrar essa frase falando Satanás acusou Deus que Deus não é justo. Mas se você for ler o livro de Apocalipse, a maioria dos cânticos, se não todos, sempre estão louvando a Deus e falando: o Senhor é justo porque julgaste todas as coisas. O Senhor é justo porque o Senhor retribuiu todas as coisas. Deus tem que se provar para o universo contra a acusação de Satanás. Deus não precisa disso. Mas Deus é amor e a humildade do amor dele faz com que ele se humilhe para se provar para todo o universo, mostrando que ele é justo sim. Ele está salvando essa pessoa porque essa pessoa foi justificada no sangue de Cristo. Os livros que se abrem ali é para mostrar às pessoas o livro da vida. O nome dessa pessoa está escrito aqui porque ela foi justificada no sangue de Cristo. Por isso, no dia da ressurreição, ela já ressuscita e já vai direto para as mansões celestiais. Não tem julgamento. Por isso que agora precisa passar nome por nome. Senta-se o tribunal e abre-se os livros. Este é um símbolo do que o anjo está falando para Daniel, a purificação do santuário. Nesse momento, Jesus é o nosso advogado lá no céu. Ele é o nosso intercessor, porque a palavra sumo sacerdote, o original dela, é aquele que intercede. O sumo sacerdote estava intercedendo pelo povo dentro do santuário. Ele era a ponte entre Deus e o povo. Agora nós temos a ponte direta entre nós e Deus, que é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Às vezes ele também é chamado de advogado. Em 1 João, fala que ele é o nosso advogado. Então ele fala: filhinhos, peço-vos que não pequeis, mas se porventura pecardes, nós temos o advogado mediante ao Pai, o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus todo é Paulo falando desse sistema. Depois leia com calma o capítulo 8 e o capítulo 9 de Hebreus em casa, falando todo desse sistema. Ele cita a purificação do santuário e ele fala que isso são símbolos do que Jesus Cristo faria lá no céu depois da sua morte. Agora, uma coisa interessante também é que se esta festa da purificação do santuário se cumpre em Jesus Cristo no céu, significa que as outras festas também apontavam para um serviço de Jesus Cristo. Quando você vai lá para Colossenses, capítulo 2, ele fala o seguinte, no verso 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou festas de luas novas ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então tem sábados que seriam sombra das coisas que haveriam de vir, mas porém o corpo é de Cristo. Lembra que a gente estudou que aquelas festas de Israel eram sábados cerimoniais? Esses sábados cerimoniais nada mais são do que essas festas que apontavam para um trabalho, algum ministério de Jesus Cristo. A Páscoa aponta para a morte de Cristo. Quando João Batista olha e fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo também fala isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo fala: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então a Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo. E olha só que interessante,
Jesus morre numa Páscoa. Se você for estudar, você vai ver que a Santa Ceia, a última ceia, é uma Páscoa. Jesus morre na Páscoa. A festa dos pães asmos simbolizava a ausência de pecado. Quando Jesus morre na cruz, ele expia todos os pecados. É o dia de sábado. E Jesus ressuscita no dia das primícias, que simbolizava aquilo que você dava de melhor para Deus. Jesus Cristo é aquilo que é de melhor que Deus deu para nós. Ele ressuscita no dia das primícias. Então, ele vai cumprindo todas as festas. Aí ele fala assim, ó, vocês não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, pois vai descer sobre vós o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Um detalhe interessante é que em João, capítulo 16, fala que o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Então, esse Espírito Santo é o Espírito da verdade que vai guiar o povo a toda a verdade, é derramado justamente no dia de Pentecostes, no qual nós já estudamos, que simboliza o dia que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei. E nós aprendemos que as verdades é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra e a lei. Então, o Espírito Santo iria guiar a toda a verdade, fazer com que o povo seguisse toda a verdade. E o Espírito Santo cai justamente no dia de Pentecostes. E aí sobram as outras 3 festas finais. As 3 festas finais são as festas das trombetas, a da purificação do santuário e a do tabernáculo. A das trombetas nós vamos estudar mais para frente, quando for lá em Apocalipse. Mas hoje nós já aprendemos que a festa da purificação do santuário já se cumpriu quando Cristo entra no santuário celestial como sumo sacerdote. E agora ele intercede por nós através do seu próprio sangue, fazendo um juízo investigativo, julgando todos aqueles que morreram em Cristo. Todos aqueles que morreram em Cristo até a purificação do santuário, Paulo fala um negócio interessante em Romanos, no capítulo 3. Ele fala o seguinte... sendo justificados, capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todos os pecados antes da morte de Cristo foi tolerado por Deus, e eles foram justificados depois da morte de Cristo. E aí sim começa a ser julgados. Olha que coisa interessante. E esse aqui eu vou deixar só a pontinha para a gente pegar no próximo vídeo, quando a gente for estudar sobre alguns assuntos. Quando Moisés morre, ele não entra na Terra Prometida, só que depois Moisés aparece para Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Então subentende-se que Moisés está no céu. Só que nós vamos aprender no próximo vídeo que quando você morre, você não vai para o céu. Então, o que aconteceu? Significa que Moisés ressuscitou. Como é que eu sei disso? Porque lá no livro de Judas, fala que, no verso 9, só tem um capítulo, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Por que Satanás vai reclamar o corpo de Moisés? Porque quando o arcanjo Miguel vai ressuscitar Moisés, ele fala, não, você ainda não pode ressuscitar Moisés, ele não foi julgado. E aí o arcanjo dá tipo uma carteirada, né? Ele fala assim, o Senhor te repreenda, eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele leva Moisés ressuscitado para o céu. Moisés não poderia ser ressuscitado naquela época porque o juízo ainda não teria acontecido. O juízo investigativo, a purificação do santuário celestial só começa após o chifre pequeno. Depois que o chifre pequeno faz essa transgressão assoladora, e aí sim nós temos o cumprimento dessa festa lá no céu. Nós vamos estudar um outro vídeo a respeito desses assuntos antes de fazer o capítulo 9. É um vídeo, vai ser curtinho, é só para a gente entender algumas coisas. Tudo bem? Mas por hora, espero que você tenha entendido. Se ficou muito complicado, você pergunte, nos procure, para que a gente possa falar mais sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas. Tudo bem? Próximo vídeo nós vamos estudar sobre a morte. Vamos entender como a Bíblia entende a morte.
e depois nós vamos entrar no capítulo 9 de Daniel. Que Deus abençoe e que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um.